Quero convidar você a se colocar de pé, pegar a sua Bíblia comigo e abrir no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu Lucas. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Quantos encontraram, pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Algumas versões dizem: a tua fé te curou. Você pode se assentar, adorando ao Senhor. Pai, nós te damos graças. Mais uma vez, na dependência do teu Espírito, Pai. Pedimos, ó Pai, que venhamos, ó Pai, nessa noite ter os nossos olhos iluminados, ó Pai, para que podemos receber, ó Deus, a tua instrução. Fala, ó Deus, através dos meus lábios, e que cada palavra que sair da minha boca, ó Pai, esteja, Senhor, ó Deus, encharcada da tua unção. Porque de mim nada posso fazer, mas o Senhor, ó Deus, pode fazer todas as coisas. Eu te louvo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto singular, que dentro dos 4 evangelhos, somente Lucas relata esse milagre. Somente Lucas traz ao nosso conhecimento este milagre singular que Deus realizou, Jesus realizou, instantaneamente na vida de 10 homens, 10 pessoas, que se encontravam acometidas de uma enfermidade que era uma das mais tristes, uma das mais destruidoras, avassaladoras enfermidades na época antiga, no tempo antigo. A enfermidade que dizimou inúmeras vidas na história passada. Hoje a medicina conseguiu cuidar, tratar, mas antigamente a lepra era uma enfermidade que destruiu a vida de muitas pessoas. E não somente pela sua destruição, pela sua ação, pelo resultado que ela gerava no corpo físico, mas segundo a história, segundo a lei, segundo os preceitos religiosos do povo de Israel, toda pessoa que era leprosa, ela deveria viver isolada. Toda pessoa que estivesse passando por uma enfermidade, ela deveria estar totalmente isolada do seu âmbito, do seu meio de relacionamento. Ela era isolada da sociedade, ela era isolada da sua família. Ela era impossibilitada de manter relacionamento com qualquer outra pessoa. Aliás, as únicas pessoas que ela poderia se relacionar eram outros leprosos, que estavam na mesma situação, na mesma condição com ela se encontrava. Fora isso, ela era impossibilitada de se aproximar de alguém. E se de repente alguém,
por falta de conhecimento, estivesse indo à sua direção, ela era obrigada a tocar um sino, fazer barulho e gritar: imundo, imundo, para que as pessoas não se aproximassem dele. Por quê, irmãos? Por causa do medo da contaminação, de contagiar alguém, de fazer com que essa enfermidade passasse para outras pessoas, contaminasse outras pessoas. Então ela não era uma enfermidade só que trazia debilidade física, era uma debilidade que também machucava, maltratava também o sentimento, o coração, a alma das pessoas que eram acometidas, porque de uma hora para outra, a pessoa era obrigada a abandonar os seus filhos, a sua esposa, a sua casa, e ir morar fora da cidade, isolada, para que não passasse, não contaminasse outras pessoas com a desgraça ao qual ela havia sido cometida. Então, irmãos, quando nós lemos esse texto, havia 10 pessoas que estavam passando por essa mesma situação. E Jesus, indo a caminho de Jerusalém, passou pela cidade de Samaria, pela cidade de Galiléia, passando e parando numa das aldeias que provavelmente ficavam entre essas duas cidades. Apareceram esses 10 leprosos, que ao avistarem Jesus, começaram a clamar pela sua misericórdia. Começaram a clamar para que ele mudasse, fizesse algo em favor deles. Para que ele tivesse compaixão daquilo que eles estavam vivendo. Nós lemos isso no texto. Eles não ousaram se aproximar de Jesus, os seus discípulos. Mas ao avistarem Jesus à distância, e a distância mínima, segundo o Talmud, era que eles deveriam estar a 100 passos ou a 90 metros de distância de qualquer outra pessoa. E eles, ao avistarem Jesus, eles começaram a clamar: Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da situação a qual nós nos encontramos. E a resposta de Jesus foi um pouco curiosa. Foi algo que merece a nossa análise. Porque Jesus não disse: seja curado. Jesus não disse: eu te abençoo. Jesus simplesmente deu uma ordem para eles. Jesus disse para eles: vá e se apresenta ao sacerdote. Jesus não liberou nenhuma palavra específica à necessidade deles. Jesus simplesmente disse uma ordem, lhes deu uma ordem, para que eles fossem apresentar ao sacerdote. Por quê, irmãos? Quando a pessoa se encontrava nessa situação, e nós podemos ler a respeito disso em Levíticos capítulo 13 e capítulo 14, que fala sobre como o israelita deve lidar com a lepra. A pessoa que estava cometida dessa enfermidade, ela deveria se apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote a analisasse e visse se ela havia sido curada, ou se ela estava realmente com lepra, e dependendo do resultado, se ela tivesse sido curada, ali o sacerdote ofereceria os sacrifícios de purificação, pela cura dela, pelo tempo que ela passou imunda, acometida daquela enfermidade. Havia um ritual que deveria ser seguido. E quando a pessoa se encontrava nessa situação, para que ela fosse restituída ao seu posto, ela deveria ser apresentada, ela deveria se apresentar ao sacerdote, para depois de uma análise, de um exame feito pelo sacerdote, aí sim, ela voltar, se curada, voltar para sua casa, voltar para o seu convívio normal, ao qual possuía anteriormente. Mas foi isso que Jesus falou. Jesus não disse: eu curo vocês neste momento. Jesus não disse: seja curado. Jesus simplesmente deu a eles uma ordem: vá e se apresenta ao sacerdote. E aconteceu, versículo 14, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, o versículo 14 nos diz que quando eles começaram a andar, a ir de encontro ao sacerdote, um milagre aconteceu. Olha o que diz o versículo:
ou seja, Jesus quando viu disse, ide mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, diga comigo, indo eles. O que é que aconteceu? O que diz aí na sua Bíblia? Ficaram? Irmãos, quando eles obedeceram, quando eles fizeram aquilo que Jesus havia mandado, o milagre aconteceu. Aquilo que eles desejavam se manifestou na vida deles. Não foi, preste atenção, não foi quando você vê, olha a singularidade desse milagre, irmãos. Porque Jesus não se achegou a eles e tocou sobre as suas cabeças e começou a orar e a declarar a cura. Jesus simplesmente lhe disse para que eles fossem se apresentar ao sacerdote. E quando eles tiveram a atitude, irmãos, de ir até o sacerdote, o milagre começou a acontecer. Agora, por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque, irmãos, primeiramente, porque foi um ato de fé. Porque, para que eles fossem se apresentar ao sacerdote, eles primeiro precisavam ter a convicção que eles estavam curados. E não foi o caso. Eles saíram da presença de Jesus ainda leprosos. Mas eles creram na palavra de Jesus. E eles agiram em obediência àquilo que Jesus falou. E por causa que eles saíram ainda leprosos da presença de Jesus, fazendo aquilo que Jesus havia lhe ordenado, o milagre aconteceu. Quando eles ainda estavam indo, eles começaram a perceber que a lepra havia sido embora. Que não havia mais enfermidade, não havia mais ferida nos seus corpos, que talvez as suas orelhas, nariz, haviam sido restituídos, nasceu de novo. Aquilo, as partes que estavam faltando, não estão mais. Eles começaram a ver a glória de Deus, mas Jesus não havia liberado nenhuma palavra profética. Sabe o que nós aprendemos aqui nessa noite, irmãos? Que muitas das nossas vitórias, muitos dos nossos milagres virão a partir do momento em que nós começarmos a caminhar em conformidade à orientação que Jesus nos dá. Muitas vezes você está clamando, Deus fala isso, você está esperando que Deus fale uma palavra específica concernente ao seu problema. E muitas vezes o que Deus vai te dar é simplesmente uma orientação. Faça isso. Faça isso. Vá a determinado lugar. E Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, a sua multiforme maneira de agir, de curar, de manifestar graça aos corações dos homens. Muitas vezes nós estamos que Deus venha de uma forma específica, e muitas vezes Deus já quer, nós já deveríamos estar livres do nosso problema, curados das nossas enfermidades, se simplesmente nós agíssemos em conformidade à palavra de Deus. Por quê, irmãos? Quando eles partiram, eles começaram a agir em ato de obediência e fé naquilo que Cristo nos falou. Aquilo que Cristo havia falado. Eles obedeceram à ordenança de Jesus e começaram a trilhar um caminho de milagres. Quando eles saíram do seu lugar para se apresentar ao sacerdote, irmãos, eles começaram a trilhar um caminho de milagres. Sabe por quê? Duas coisas importantes. A palavra de Deus nos fala que Jesus, ele é o quê? Fala comigo, a palavra. Jesus é a palavra. Em João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, diz assim, que no princípio, falando de Jesus, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O versículo 14 do capítulo 1 de João diz assim, aquele que a palavra se tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito
vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmão, Jesus Cristo é a palavra. Quando Ele fala, é Deus falando. Quando Ele declara algo, é a voz de Deus falando aos nossos corações. Então, irmãos, quando eles agiram diante da orientação, eles começaram a andar na palavra de Deus, em conformidade com a palavra de Deus, em obediência com a palavra de Deus. E outra coisa, irmãos, a palavra de Deus também declara que Jesus, Ele é o caminho. João 14, versículo 6 declara, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está declarando, a única pessoa que pode o conduzir à presença, à vontade do Deus Todo-Poderoso, é Ele mesmo. Então, quando, irmãos, começamos a caminhar em obediência à palavra, nós começamos a trilhar o caminho que nos leva à presença do Deus Todo-Poderoso. E quando nós adentramos na presença do Deus Todo-Poderoso, todas as mazelas que podem estar nas nossas vidas são desfeitas pelo poder da glória de Deus, pelo poder da sua palavra, pelo poder do sangue do teu Filho. Irmãos, eu quero te ensinar aqui um segredo que eu aprendo com esse milagre. Por quê, irmãos? Quando nós começamos a andar em obediência à palavra de Deus, em obediência aos seus ensinamentos e às suas orientações, você deixa de ser guiado pela sua própria vontade, você deixa de ser guiado pelos seus pés e começa a ser dirigido pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Você começa a andar não segundo as suas forças, mas você começa a caminhar segundo as forças do Deus a quem você está submetendo e oferecendo a obediência neste momento. Quando eles, irmãos, foram, o que aconteceu? Um deles voltou dando glórias a Deus, um deles voltou para oferecer glórias a Deus, e ele não voltou calado, ele voltou gritando, ele voltou fazendo uma festa, ele voltou chamando a atenção de todas as pessoas por causa daquilo que havia acontecido. Irmãos, é isso, irmãos. Nós, quando andamos, começamos, irmãos, a andar na presença de Deus, em obediência, não andamos mais segundo os nossos pés nos levam, nós começamos a ser conduzidos pelo Deus Todo-Poderoso. Você deixa de andar no natural para começar a andar no sobrenatural. Aí o que acontece? O natural que estava com problemas vai dar lugar ao sobrenatural, aonde todas as coisas são feitas novas, tudo se fez novo em Cristo, tudo se faz novo. O passado já era, as mazelas já eram, as enfermidades e a perfeição, o milagre, ele se manifesta nas nossas vidas. Obedecer a palavra, estar em Cristo, é viver no sobrenatural, é viver de fé em fé, é viver de glória em glória, é experimentar o milagre de Deus. E sabe qual é o resultado disso, irmãos? Nós começamos a fazer festa para glorificar o nome do Senhor, porque foi isso que aconteceu. E um deles, diga para mim, um deles, vendo que estava ação, voltou. Fala comigo, voltou. Glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano, irmãos. Este era um estrangeiro. Este era uma pessoa discriminada. Uma pessoa que sabia o que era rejeição. Uma pessoa que era discriminada pela sua raça. Uma pessoa que era discriminada pelos judeus, por causa que ele era ele era descendente de judeus mestiço com outros povos. Era uma pessoa que estava, de certa forma, ele tinha uma maldição por causa de uma desobediência, porque uma das coisas que Deus havia instruído Israel é que não se misturasse com outros povos, e os samaritanos eram um povo, eram judeus misturados com outras raças, e eles eram discriminados pelos judeus de Jerusalém, por causa disso que eles haviam feito no passado.
Eles eram pessoas discriminadas. E a palavra de Deus está falando que havia uma barreira também emocional, gerada pela discriminação racial. Ele voltou até Jesus. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Sabe uma coisa que eu vejo aqui, irmãos? Que aqueles outros 9 judeus não se importaram em voltar a dar glória a Deus. Mas aquele que sabia o que era rejeição, em todos os aspectos, não somente pela sua enfermidade, mas também pela sua condição racial, por aquilo que ele era, do lugar aonde ele viera, ele voltou diante de Deus para prestar louvor ao Senhor. Eu entendo isso como uma das coisas improváveis, onde Jesus realiza milagres na vida de pessoas que eram as improváveis, as que menos deveriam estar no lugar onde estão, fazendo aquilo que estão fazendo. Mas Deus resolveu manifestar graça a essas pessoas, e hoje elas estão prestando louvor e honra a Deus. Esse samaritano era a pessoa mais improvável para estar fazendo aquilo que a Bíblia está nos dizendo aqui. Dentre os 10, ele era aquele que Jesus menos esperava louvor e adoração. Esperava mais dos 9 judeus, que eram fiéis à aliança. Mas aquele que sempre sofreu a discriminação, a rejeição, de repente resolveu quebrar o protocolo. Ele resolveu reconhecer a graça daquele o qual não o rejeitou. E quando ele viu que ele foi abençoado pela graça de Deus, que Cristo havia curado, ele voltou para prestar louvor, ele voltou para prestar adoração, ele voltou para prestar honra a Deus. E eu quero dizer para você, irmãos, como esse samaritano sou eu e você. Se você não sabe, você é um improvável. Você é uma das últimas pessoas que deveriam estar a este lugar, e você só está aqui porque Jesus te abençoou, porque Jesus te curou, porque Jesus trouxe salvação à tua vida. E sabe, irmãos, esse samaritano está nos ensinando como nós devemos nos portar diante da presença do Deus Todo-Poderoso, em louvor e adoração, e prestar honra, porque hoje nós estamos aqui e não estamos lá. Hoje nós somos curados e não encontramos enfermos. Hoje nós não estamos consumidos pelos nossos pecados, mas tem sido abençoado pela graça de Deus. E por isso, irmãos, quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos entrar na presença de Deus em festa, honrando, prestando honra ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Agora, irmãos, versículo 17 nos mostra uma triste realidade, que são aqueles 9 que não souberam reconhecer a graça de Deus nas suas vidas, e não vieram reconhecer, não vieram prestar honras a Deus, não conseguiram tirar um instante, interromper a sua viagem, a sua caminhada até o sacerdote, para honrar aquele que havia transformado as suas vidas. 9 que também saíram com bênção pela metade. Por quê, irmãos? Porque o versículo 18 diz assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, ou seja, este samaritano. Agora o versículo 19, Jesus vira para ele e diz assim: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe o que, irmãos? Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus, Ele sempre pode fazer um pouquinho mais nas nossas vidas. Você se achega diante de Jesus com uma expectativa, e Deus sempre faz mais. Você se achega diante de Jesus simplesmente para oferecer, e Deus, Ele tem mais algo para te dar. Deus, Ele tem mais bênçãos para derramar. Deus, Ele tem mais maravilhas para realizar na sua vida.
Você chega muitas vezes diante de Deus sem pretensão alguma, porque você já é grato por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele realizou. E sabe o que Deus vira para nós e diz: olha, a minha bênção é sobre você, vai, a tua fé te salvou. Eu não simplesmente trago cura, mas eu também restauro a tua vida espiritual. Eu trago salvação, eu perdoo os teus pecados, eu te apresento ao Deus Todo-Poderoso, eu te faço uma pessoa salva, eu trago complemento, eu te faço uma pessoa completa pela tua fé, porque você voltou, porque você honrou, porque você reconheceu. Vai, a tua fé te salvou, receba a salvação sobre a tua vida. Será que você pode glorificar o nome de Deus? Nosso Deus é Deus de surpresas, irmãos. Nosso Deus é Deus que sempre faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você às vezes não vem com pretensão alguma, mas Ele tem bênção para você. Você talvez seja simplesmente expressar gratidão, mas Deus, Ele quer dizer para você: eu tenho ainda muito mais para fazer, eu tenho ainda muito mais para manifestar, eu ainda quero te abençoar ainda muito mais. Sabe, irmãos, não perca a oportunidade de estar na presença de Deus, de entrar na presença de Deus, porque você é aquele que será o mais beneficiado por estar na presença dEle, por estar na presença dEle, por estar na presença dEle. Por isso eu digo a você nessa noite: quando Deus fala contigo, quando Jesus lhe dá uma ordem, a melhor coisa que você pode fazer é obedecer. Nem sempre o teu milagre virá como uma resposta específica, mas muitas vezes virá como uma orientação. Vá até o sacerdote. E quando você começar a caminhar em obediência à ordenança que Deus te deu, milagres vão acontecer. Milagres irão acontecer. Sua vida será tocada, porque a palavra que sai da boca de Deus, ela é poder. E ela tem um poder para transformar as nossas vidas. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: como estão os seus ouvidos à voz de Deus? De que forma você tem caminhado nessa terra? Você tem ido aonde os teus pés têm te levado? Ou você tem ido aonde a palavra de Deus tem te conduzido? Eu quero te ensinar um segredo aqui. Por muitas vezes nos foi ensinado o conceito que fé, ela move a mão de Deus. Balela pura. A fé não move a mão de Deus. A fé move você para ir de encontro à vontade de Deus. A fé não é um instrumento que quando você ativa, ela mexe o braço de Deus para te abençoar. Deus é Deus. Antes mesmo que você nascesse, Ele escreveu a sua história. As suas bênçãos já estão reservadas. Agora a fé é aquela que vai te mover para ir de encontro àquilo que Deus já determinou para você. A fé não move Deus, a fé move você para ir de encontro a Deus. A fé move você para sair do teu lugar, mesmo ainda leproso, e ir se apresentar ao sacerdote. A fé não move Deus, a fé move o teu coração, a fé move a tua vida para ir viver aquilo que Deus tem reservado para você. Por isso nessa noite, saia do natural, entra no sobrenatural, deixe de ser guiado pelas suas intuições e seja guiado pela palavra de Deus, seja guiado pela voz de Deus, seja guiado por Jesus e comece a viver e a caminhar, a trilhar um caminho de milagres, porque é isso que Deus tem preparado para você. É tempo de milagres, se tão somente você obedecer a voz de Deus e andar
o caminho de Deus e andar por fé, segundo a palavra que Deus liberou ao teu respeito, ao teu favor.